Eu vou aqui mudar um pouco esse exemplo aqui. Esses itens aqui eu vou selecioná-los e vou vir aqui em cima e vou colocar a opção texto. Por quê? Porque agora eu vou dar 2 cliques e vou dar um Enter. Estou dando 2 cliques e um Enter, 2 cliques e um Enter. Porque agora ele não vai calcular. Ele só vai exibir. Aqui eu vou clicar nesse item. Vou vir aqui no Inserir. E vou colocar uma linha aqui em cima. Aqui eu vou colocar operador. Aqui eu vou colocar definição. Aqui eu vou colocar exemplo. E aqui eu vou colocar como fica. Então vai ser, aí que eu vou repetir. 1 igual a 1. Então ele fica verdadeiro. Se eu, por exemplo, aqui está geral. Se eu vim aqui e colocar texto, e colocar ele não calcula. Observe, ele não calcula. Por isso que eu coloquei texto. Se eu colocar geral, aí sim ele calcula. Então tem que estar geral para ele calcular, senão ele só exibe o que está acontecendo na hora que eu digitei. Opa, esqueci do igual no começo. Isso. Então aqui é o operador, aqui é a definição, aqui um exemplo e aqui como que vai ficar. Nós temos também os modos de como que eu vou fazer uma conta. Por exemplo, se eu vim aqui colocar, vou pular aqui uma linha, igual 2 mais 3, vai dar 5. Aqui eu vou apagar esse 5, vou colocar exemplo. E aqui eu vou colocar resultado. Esse pedaço aqui eu vou colocar texto. Só para saber o que vai acontecer. Igual 2 mais 3. Ele não vai calcular. O resultado é aquilo ali, 2 mais 3, normal, 5. Agora, se eu colocar aqui então aqui igual 5 vezes 5. E se eu calcular 5 vezes 5, 25. Se eu colocar tudo junto, 2 mais 3 vezes 5, quanto vocês acham que vai dar? Por exemplo, ó, igual 2 mais 3 vezes 5. Não vai dar 25. Vai dar 17. Por que isso ocorre? Porque se você quiser que ele some primeiro, porque ele está calculando primeiro a multiplicação, calculando 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. E só depois ele está somando. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Se você colocar o 2 mais 3 entre parênteses, vezes 5, agora sim ele vai resolver primeiro o que está entre parênteses, que é o 2 mais 3, e só depois ele vai multiplicar por 5. Aí sim dando 25. E você pode também, por exemplo, 2 mais 3 vezes 5. Só que aqui eu vou abrir um parênteses aqui atrás e vou fechar ele aqui. Na escola era parênteses, colchetes e chaves. Aqui você pode abrir quantos parênteses você quiser. Só tem que lembrar de fechá-los no final. Mais 5. Então ele vai resolver tudo que está entre os parênteses aqui e só depois ele vai multiplicar por 5. Então igual, vou abrir 2 parênteses, 2 mais 3 vezes 5, fecho esse parênteses e depois somo com 5. Ele resolveu tudo e depois somou. E você pode colocar quantos parênteses quiser. Por exemplo, vou colocar 3 parênteses, 2 mais 3, fecho esse parênteses, vezes 5, fecho esse parênteses, porque eu abri 3, mais 5, fecho esse parênteses. Então eu abri 3 aqui e fechei. Então ele vai colocando cores, um rosa, um verde e o último é preto.
até que deu 30. Dividido por 10, por exemplo. Fazendo a mesma conta aqui. Dividido por 10, ó, deu 3. Nós podemos também calcular com porcentagem, por exemplo, 150 vezes 25%. Ele vai calcular 25% de 150. 150 vezes 25%. Dá 37,5. Eu multiplico e está calculando quanto é a porcentagem. Também podemos elevar a potência 2 elevado à terceira potência, por exemplo. 2 elevado à terceira potência dá 8, que isso quer dizer 2 vezes 2 vezes 2. Que também 2 vezes 2 vezes 2 também vai dar 8. Ou você pode levar também a quarta potência normal, que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2. Opa, aqui tem que ser igual lá. 2 elevado à quarta potência. Isso. Aqui que eu vou colocar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é esse aqui é a mesma coisa. E esses daqui são a mesma coisa. Podemos também tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada é a mais fácil. Você escreve raiz, abre parênteses e coloca o número que você quer calcular a raiz dentro do parênteses. Opa, aqui já saiu os textos. Venho aqui, volto, pego o texto. Igual, raiz, abro parênteses. E se você fazer isso aqui, ele calcula a raiz quadrada. Só que a raiz cúbica ou outras raízes vai ser diferente. Você vai colocar o igual, vai colocar o número que você quer tirar a raiz, por exemplo, 8. Vai colocar o circunflexo, vai abrir o parênteses, e dentro do parênteses você vai colocar 1 barra, agora você vai colocar o número que você quer que ele eleve a raiz. No caso aqui 3, ele vai elevar a raiz cúbica. Se eu fazer isso aqui na frente, 8, circunflexo, abre parênteses, 1 barra 3, ó, deu 2, porque 2 vezes 2, 4, que seria a raiz quadrada, vezes 2, 8, que é a raiz cúbica. Se você fazer a mesma coisa, por exemplo, igual 25, 1 barra 2, aqui eu estou tirando a raiz quadrada, porque eu coloquei um 2. O 3 representaria a raiz cúbica e assim por diante. Então, se eu fazer a mesma coisa, igual 25, 1 barra 2, ele vai calcular a raiz quadrada do número que eu digitei. Nessa aula eu só vou deixar esses itens e essa tabela, eu vou até salvar essa planilha aqui. Vou colocar aqui o nome dela de operadores. E cálculos. Vou clicar nela aqui, ó. Vou segurar e vou puxar cá para o começo. Vai ser como primeira. Porque essa tabela vai ser salva. E caso você precise, é só olhar aqui os modelos para saber exatamente o que cada um deles vai fazer. Raiz quadrada, e assim por diante. Vou salvar para a gente continuar nos próximos vídeos.